Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa. Eu quero conversar especialmente com você que pretende fazer esse concurso que você vê na sua tela, escriturário, Prefeitura de Nova Odessa. Aliás, a Prefeitura de Nova Odessa abriu aí vários cargos, né? Recentemente, um deles é o escriturário, que eu quero conversar com você aqui sobre ele. Vamos fazer a análise do edital, mas para você também que quer conhecer um pouquinho a VUNESP, que é a banca examinadora dessa prova, saber como é que são as características, quais matérias você deve estudar, pode ficar com a gente aqui que você é bem-vindo, tá bom? Vamos lá para frente. Deixa eu mostrar para vocês aqui que nós vamos conversar nesse vídeo, antes de nós começarmos aqui, para você saber do que se trata este vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. Vamos falar aqui do edital de uma maneira geral, mas analisar ponto a ponto aquilo que realmente é necessário no edital de língua portuguesa. Você sabe que a banca coloca o edital e nem sempre todas as questões inerentes aquilo que está no edital é questionado na prova, é perguntado. Nós temos aí pontos fundamentais que nós devemos estudar. Vamos destacar aqui os principais assuntos, que é exatamente esse que eu estou mencionando para vocês. Dentro daquele edital existem os principais assuntos. Apresentar questões de provas anteriores. Isso é importante, quem quer estudar para concurso precisa avaliar questões de provas anteriores para você saber qual é o critério da banca. Orientar como estudar cada assunto do edital, isso é outra coisa também que muita gente não faz. Apresenta a questão, apresenta a matéria, mas não orienta o candidato como ele estuda. Aqui nessa análise eu vou mostrar para vocês. E repito, não só para você que pretende fazer esse concurso do escriturário lá de Nova Odessa, mas para você que quer prestar qualquer concurso da VUNESP, este vídeo aqui vai servir, fica aí que você vai gostar. E apresentar as características da banca examinadora, né? Isso é fundamental também. Sempre que nós nos preparamos para uma prova, nós temos que conhecer as características da banca, palavra-chave, etc. Vou trazer aqui para vocês, iniciando aqui o vídeo, né, agora de fato, né, com a apresentação da banca examinadora, que é a VUNESP, prova Nova Odessa. Esse CODEM é a agência reguladora lá que faz parte da Águas e Esgoto lá da cidade de Nova Odessa. Essa banca VUNESP tem uma característica que eu quero mostrar para vocês aqui, o passo a passo. Antes eu quero mostrar o edital. Bom, esse edital aí, rapaziada, é o seguinte, ele é o edital tal qual foi publicado no Diário Oficial, tá exatamente isso aí. Aliás, só um detalhe aqui importante para vários cargos de Nova Odessa, da Prefeitura de Nova Odessa. Se você olhar lá no edital, você vai ver que tem vários cargos. Para todos eles, inclusive de nível fundamental, nível médio e nível superior, né? Tem lá, é o mesmo edital, tá? Então a gramática é igual. Então, de repente, você quer lá prestar o concurso de Nova Odessa para advogado, por exemplo, vai servir para você esse edital também. Você quer prestar lá ajudante de nível fundamental, também vai ajudar aqui para você. Quer prestar um de nível médio? Esse edital é igual, exatamente igual, esse vídeo vai te ajudar. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu sempre faço isso, eu esquematizo o edital. O que é esquematizar o edital? É você preparar esse edital para estudar. Vou citar um exemplo para vocês. Você pega o edital dessa forma aqui, ó. Então vamos supor, você vai começar por aqui, né? Vai começar por, ó lá, leitura, interpretação de diversos tipos de textos, literários e não literários. Aí você passa para sinônimos, antônimos e assim vai indo. Se você começar a estudar por aqui, você vai se preparar, evidentemente. Mas você vai perder muito tempo. Então, na esquematização do edital, eu fiz o seguinte. Coloco a matéria, a mesma matéria, tá? O edital é igual, não muda nada. Só que eu esquematizo por meio de numeração para você identificar o que é melhor estudar primeiro, né? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou voltar um pouco aqui, ó. Para você reconhecer, olha só o que o examinador faz, ó. Ele coloca a pontuação aqui, tá vendo? Ó, bem aqui, ó. Então ele põe lá, interpretação, né, sinônimos, antônimos, sentido, próprio sentido figurado das palavras e pontuação. Depois ele continua, classes de palavra, etc. Acontece o seguinte, pessoal, para você conhecer regras de pontuação, para você estudar a pontuação, primeiro você precisa passar por isso aqui, gente, ó. Primeiro você precisa conhecer classes de palavras, reconhecer verbo, saber achar o sujeito desse verbo. Por exemplo, advérbios, tem elementos que são acessórios que podem estar isolados por vírgulas, né? Aparecerem isolados por vírgulas. Nós temos, por exemplo, pronomes.
né? Nós temos lá o pronome relativo. O pronome relativo introduz uma oração que, dependendo da pontuação, ela muda o sentido, então muda a interpretação. Então eu preciso conhecer primeiro esses elementos, estou citando alguns aqui só, para você depois estudar a pontuação, tá? E que o que o examinador fez, ele colocou pontuação antes, para depois colocar classes de palavras. Isso é talvez uma jogada da banca examinadora, né? Não dá para a gente cravar aqui com certeza, mas o fato é o seguinte, né? Eu fiz aqui a esquematização. Primeiro a gente começa com classes de palavras. Então você lá ao estudar, e a gente tem isso no nosso material aqui, né? no material disponível para estudo dos nossos candidatos, nós temos lá, por exemplo, no meu material eu tenho como você identificar um substantivo, né? Agora, por que você tem que saber isso? Aqui, ó, não é saber o substantivo, a classificação dele, é saber identificar, justamente porque a banca examinadora ela me dá essa informação. Olha aqui, ó, o que ele pede, ó, emprego e sentido, que imprime as relações que estabelecem. Então, a banca, o VUNESP, não vai questionar o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é numeral, o que é pronome, nada disso. Eles querem saber se você sabe empregar isso dentro de um contexto e se você sabe o sentido que essa palavra vai assumir dentro de um contexto, né? Por exemplo, ó, você pode pegar um advérbio, por exemplo, né? Esse advérbio ele pode aparecer e você decorar esse advérbio. Por exemplo, o hoje você pode decorar que ele é um advérbio de tempo, né? Mas se dentro de um contexto, olha aqui, ó, sentido que imprime as relações que estabelecem, dentro de um contexto. Se essa palavra hoje, por exemplo, ela aparece com um artigo anteposto, né? O hoje se faz presente, por exemplo. Esse hoje ele é transformado em um substantivo. Ó. Ele deixa de ser o tal do advérbio de tempo, né? E passa a ser, neste contexto, um substantivo. Então eu preciso saber como encontrar isso no texto. A gente tem isso no nosso material, tranquilamente você vai conseguir. Apenas aqui mostrando para vocês o motivo pelo qual a gente estuda primeiro classes de palavras. Depois você tem lá colocação pronominal. Para você entender colocação pronominal, nós precisamos saber achar uma conjunção, saber achar um pronome, né, saber achar um advérbio, que são todas palavras atrativas de pronomes oblíquos. Então a colocação pronominal depende desse conhecimento. Depois a gente tem lá concordância verbal e nominal. Também, para saber concordância verbal, olha o que eu preciso saber. Ó. Preciso saber achar um verbo. Para saber concordância nominal, eu preciso saber achar um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Aqui, o advérbio tem a ver com sentido. Ó, tem a ver com significado. Então, na concordância nominal, por exemplo, aqui ó, você vai encontrar lá, na concordância nominal, a regra de número 0. Os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo a que se referem. Isso é a concordância nominal. Começa aí o estudo da concordância. Então vejam, para você conhecer a regra de concordância nominal, por exemplo, que eu citei aí, como um todo, você precisa conhecer primeiro classes de palavras, por isso que eu coloquei nessa sequência. Agora, vejam só, aparece crase aqui, tá vendo? Para você conhecer crase, primeiro você precisa conhecer regência. A gente vai fazer algumas questões aqui, você vai ver como é que a gente vai encontrar isso. Sem conhecer regência, não tenho como estudar crase, né? Vai ficar uma coisa decoreba e o examinador ele pode me derrubar, né, numa questão ou outra ali, se eu não souber identificar isso dentro de um contexto, né? E por último a gente tem a parte de pontuação aqui. Então pontuação de fato, creio eu que ela tenha que ficar por último, mas não porque eu acho legal, não é isso. Por uma sequência de estudos relacionados às regras gramaticais, nós chegamos à conclusão de que a pontuação ela tem que ser por último, porque existem regras de sujeito, verbo e complemento. Para saber isso, eu preciso saber encontrar verbo, preciso saber encontrar complemento desse verbo. Existem regras de elementos acessórios intercalados e destacados dentro de um contexto. Ele pode estar deslocado ou intercalado. Para isso, eu preciso saber achar advérbios. A gente tem regras em orações, e as orações são identificadas por meio de conjunções ou de pronomes relativos. Então, eu preciso passar primeiro por classes de palavras. Então vejam só, a sua prova na VUNESP, assim como qualquer outro concurso, ela é dividida em duas partes, até por isso que eu numerei aqui para vocês.
Porque o edital original, olha, não tem numeração nenhuma, né? Tá vendo? Eles não trazem numeração. Eu fiz a enumeração aqui para vocês. Do item 1 até o item 6, nós tratamos de gramática, só regra. Do item 7 ao item 9 é a parte de interpretação. Então a sua prova é dividida em duas partes. Eles vão te dar um texto, vão mandar você ler esse texto, né? Leia o texto para responder as questões de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20, o que quer que seja. E desse texto eles vão retirar, vão extrair questões de interpretação e questões de gramática. Depois eu vou mostrar para você o que seria o ideal você começar a sua prova. Tá? Primeiro vamos dar uma olhadinha no edital. Então a sua prova é dividida em duas partes. Vai ter a parte do texto, da interpretação, e vai ter a parte da gramática, a parte da regra. Por isso que eu trago aqui o que nós chamamos de palavras-chave, que é isso que você está vendo aí na sua telinha. Então os assuntos cobrados nas questões de interpretação de textos apresentam palavras-chave, enunciado. É uma coisa óbvia para você identificar o que você quer no texto. O que o examinador quer, você precisa entender o enunciado da questão, isso é óbvio, né? Então aparecem algumas palavrinhas-chave que eu identifico que aquela questão é uma questão de interpretação. Então, por exemplo, aqui, ó, segundo o texto, isso vai aparecer na prova, né? Então, segundo o texto, pode-se inferir que, podemos entender que, né? Sentido de conjunções, isso aparece bastante nas provas da VUNESP, aqui, ó, as conjunções, se ela é causal, se ela é temporal, se ela é consecutiva, isso cai bastante, a gente vai ver questão aqui também sobre isso. Ponto de vista do autor, levando em consideração o ponto de vista do autor. Olha só, a forma de avaliar o ponto de vista do autor e a forma de avaliar o texto, ela é diferente. O enunciado da questão vai te mostrar isso. Quando a banca menciona segundo o texto, é diferente de segundo o autor do texto. São análises diferentes. Então, a segundo o autor do texto e segundo o texto, né, conforme você vê aqui, ó, são análises diferentes, são formas diferentes. E a gente tem isso no nosso curso aqui de interpretação também para ajudar o candidato aqui. Vamos continuar aqui, ó. Sentido próprio, sentido... Aliás, aqui, ó, sentido de termos ou expressões. O que é isso? Nesse texto eles vão retirar, vão extrair lá uma frase, um contexto, um período, um trecho qualquer. Vamos jogar uma palavrinha ali, nós vamos ver isso aqui na questão. Uma ou duas, três palavras, depende da prova. Ou expressões, e eles vão te pedir o sentido dessas expressões. Então é como se fosse um sinônimo realmente, né? Você vê aqui, por exemplo, ó, sentido, termos de expressões, você pode traduzir como se fosse aqui embaixo, ó, sinônimos, né? Às vezes eles pedem um antônimo também, um sentido contrário para as expressões destacadas no trecho, levando em consideração o contexto. Então aqui nessa parte aqui, gente, nessa parte de interpretação, sempre nós vamos avaliar, ó, o contexto, tá? Nunca você vai encontrar uma palavra solta lá no meio da folha e o examinador te perguntando qual o sentido daquela palavra. Você vai encontrar sempre essa palavra ou essa expressão dentro de um contexto, evidentemente, né? Agora, olha só, quando a questão é de gramática, olha os principais assuntos. Aliás, as palavras-chave, então, crase, pontuação, concordância, conjugação de verbos, essas palavras podem aparecer, né? Aliás, podem não, elas vão aparecer com toda certeza. Não todas, né, mas com certeza algumas dessas aí vão aparecer. Por exemplo, né, você já fez concurso, já apresentou concurso? Você já viu algum concurso que não caiu crase? Né? Crase é uma matéria que despenca em provas de concurso. E por incrível que pareça, é a matéria mais fácil da língua portuguesa. Eu provo para vocês isso lá no meu curso. Aqui, aliás, no meu curso de gramática, que nós temos aqui, eu provo para o candidato que a matéria de crase é a mais fácil, é a mais rápida que tem para você identificar. É que o candidato tem um pouquinho de medo ainda, né, da crase, não consegue entender algumas coisas, mas eu passo isso para o candidato tranquilamente, você vai, né, com certeza saber disso. Pontuação, outra coisa que cai bastante, concordância, conjugação de verbos, colocação pronominal, por exemplo. Essas palavras são palavras que nós chamamos de palavras-chave, porque elas aparecem no enunciado. Então, por exemplo, né, eles vão te perguntar alguma coisa assim, ó, levando em consideração a norma culta da língua portuguesa, ou a norma padrão
Assinale a opção correta quanto ao acento da crase. Ou, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, marque a opção correta quanto à concordância verbal, ou quanto à regência, ou quanto à pontuação e assim por diante. Então, são palavrinhas que vão aparecer no enunciado da sua questão e você vai identificar que ela é uma questão de gramática. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Ó. Agora você está na prova. Tá? Muitos candidatos me perguntam, por onde eu começo? Estou na prova de português e tem questões de interpretação e questões de gramática. Eu vou trazer para você experiências de alunos nossos e candidatos, né, milhares de candidatos que já passaram pelas nossas mãos aqui, pelos nossos estudos, que fazem da seguinte forma, isso vem dado certo, é por isso que eu conto isso para o meu candidato novo, que está chegando agora aqui. Antes de você ler o texto, leia o enunciado da questão e procure fazer as questões de gramática primeiro. Por isso que eu trago para vocês aqui as palavras-chave. Então, por exemplo, ó, você está lá, pega a questão de número 1. Aí você encontra assim, ó, segundo o texto, pode-se afirmar que... Isso é uma questão de interpretação. Você vai resolver essa questão, para você resolver você vai ter que ler o texto ou os enunciados das alternativas. Você vai levar tempo e normalmente numa prova de concurso, quando você lê o texto, chega ao segundo parágrafo, você já esqueceu o primeiro. Isso é perfeitamente normal. Qualquer pessoa está sob pressão, fazendo uma prova, está sendo avaliado, isso é normal. Então, para evitar isso, o que seria o ideal aqui? Lógico, o ideal seria ler o texto 2 ou 3 vezes, identificar o assunto do texto, identificar as palavras-chave do texto, claro que esse é o ideal. Só que às vezes não dá para ter o ideal numa prova de concurso, então a gente tem que usar uma técnica, que não é macete, não é dica, nada disso, é uma técnica mesmo. É uma técnica dentro de uma sobriedade, né? Lógico, dentro de uma situação em que você vai conseguir resolver a questão. Então o que você pode fazer? Quando você lê qualquer uma dessas palavrinhas-chave que você vê aí na sua tela, você está diante de uma questão de interpretação. O que você pode fazer? Não é uma regra o que eu vou contar para você, tá, gente? Ó, não é uma regra, você não tem que seguir isso exatamente dessa forma. Mas faça um teste antes. Antes de você ler o texto, leia o enunciado da questão. Quando aparecer uma dessas palavras, é porque a questão é uma questão de interpretação. Deixa em branco, vai para uma outra questão até você encontrar uma dessas aqui. Ó. Tá? Até você encontrar crase, pontuação, concordância, colocação pronominal, regência, etc. Porque aí é uma questão de regra. E uma questão de regra, você não precisa voltar ao texto. O examinador vai te dar os enunciados. E ali no próprio enunciado, nas alternativas, A, B, C, D e E, você identifica aquilo que está certo e errado dentro de cada um desses assuntos aí. É claro que existem palavras-chave que lá no meu curso de gramática eu mostro para o candidato também, porque o meu curso também é por meio de questões, e eu mostro isso para o candidato. Olha, aqui, quando o examinador pergunta isso, a palavra-chave é essa. A gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, vou provar como isso dá certo. Não tem macete nenhum, não tem dica, não tem bizu nenhum, é regra mesmo, para você ficar realmente preparado para fazer qualquer prova de concurso. À medida que você encontra essas palavras-chave, é porque você está diante de uma questão de gramática. Eu acho que seria legal você fazer essas questões de gramática primeiro, porque o examinador vai dividir, né, questões de interpretação e questões de gramática. Há concursos que têm mais questões de gramática, menos de interpretação, ou vice-versa. Mas olha só, gente, é a gramática um dos grandes problemas da grande maioria dos candidatos. A parte de interpretação, numa prova da VUNESP, eu tenho certeza absoluta que você faz. Com certeza absoluta, não tenho dúvida disso. Você pode fazer o teste, pega em provas anteriores e tenta fazer. Você vai ver que você vai conseguir fazer. Isso pode demorar um pouquinho, né? Pode enrolar um pouquinho aqui, mas você consegue. Agora, a parte de gramática, você tem que saber a regra. E existe palavra-chave para isso também, que, repito, não é macete, mas é uma técnica que eu mostro para vocês como é que funciona aqui. Ó. Então, o que seria legal? Faz um teste primeiro. Faz um teste em casa, aí, pega uma prova anterior, qualquer, e faz esse teste que alguns alunos nossos vêm fazendo. Comece pelas questões de gramática. Você vai identificar os assuntos da gramática por meio dessas palavrinhas-chave aí. Aí depois, ó, você vai para as questões de interpretação textual. Veja se o seu rendimento melhora. Né? É claro que você tem que ter um certo conhecimento também. Quer ver? Vamos fazer um teste? Vamos fazer uma questão então? Aqui, ó. Essa é uma questão de sentido de termos ou expressões. Esse é um material que está lá no edital. É um assunto que está no edital.
Eu vou sugerir a vocês o seguinte, dá uma pausa no seu vídeo, tenta resolver a questão e a gente volta com a resposta e com a explicação já já. Vai lá. Então, gente, assinalou a letra A, aí você vai me perguntar assim, bom, essa questão não vai cair na minha prova de novo, né? Não, não vai cair de novo, porque já caiu numa prova recente. Então o examinador ele tem um leque de opções aí para colocar questões de sentido e significado de expressões. Então, como é que você pode se preparar para resolver uma questão como esta, por exemplo, que eu tenho que saber, por exemplo, o que é derivado, tenho que saber o que é incorporando, tenho que saber o que é ruil, por exemplo, nesse caso. Você tem a opção de fazer por eliminação a questão, ou então o preparo você faz o seguinte, olha lá, como se preparar para fazer uma questão de sentido de termos ou expressões. Vocabulário, você tem que ter vocabulário, bastante leitura. Sugiro que você pesquise provas anteriores, não precisa ficar lendo Machado de Assis, não, nada disso. É claro que se você tiver essa possibilidade, você vai aumentar o seu conhecimento, né? Mas não precisa ir para a prova. Você pega provas anteriores, ó, faz uma pesquisa de sinônimos e antônimos, pega aquele que você tem mais dificuldade, vai montando um glossário no seu caderno, né? Ó, essa palavra aqui eu não conhecia, agora eu já conheço, né? Então já você vai aumentando o seu vocabulário. E você pode fazer isso por meio de provas anteriores. Legal? Vamos para a próxima? Questão de advérbios. Vamos fazer esse mesmo esqueminha aqui, gente. Ó. Olha lá. Ó, os advérbios destacados, a palavra-chave. Tá vendo? Ele está fazendo uma pergunta de advérbios. Repare que aparece a palavra circunstância. Tá vendo ali embaixo? Ó, circunstâncias. Então vamos fazer de novo aqui a questão. Pausa o seu vídeo e tenta fazer. Já já eu volto aqui com a explicação. O que você tem que fazer para entender uma questão como essa e como você se prepara. Vai lá. Então, pessoal, olha só. Esse tipo de questão você pode fazer pela interpretação. Dá para fazer dessa forma também. Repare que por eliminação eu até consigo responder a questão. Agora, o que interessa realmente você saber, até porque essas palavras podem até cair de novo, não todas, e podem não cair essas palavras. Ele pode escolher outros advérbios. Então, para você não correr o risco, como é que você se prepara? Você vai pegar lá o nosso material que a gente tem, o nosso material do nosso curso. Eu separei lá, fiz uma relação de advérbios. E o que eu fiz? Eu peguei várias gramáticas, diversas gramáticas, porque uma gramática só, ela vai te trazer meia dúzia de advérbios. E eu fui fazendo uma pesquisa dos principais advérbios, então advérbio de lugar, de tempo, de modo, de afirmação, dúvida, negação, intensidade e assim por diante. E eu coloquei o máximo de advérbios que eu consegui extrair de todas essas gramáticas. Então você vai ter lá um leque de opções muito grande de advérbios. E aí a sugestão que eu faço a vocês é, entenda o que é uma circunstância. A circunstância é uma forma, um modo, é uma interpretação daquela frase. Então, por exemplo, ó, quando ele coloca ali ó, o aqui, tá vendo ali, ó, lá em cima, esse aqui, ele vai estabelecer na frase uma circunstância de lugar. Quando ele coloca o nunca, aí você tem que tomar um certo cuidado, porque o nunca ele pode ser um advérbio de negação, né, e pode ser também um advérbio de tempo, como aparece aí. Então já é um advérbio que você tem que ver pelo contexto e pelas alternativas. Outra coisa, a gramática traz também ali, ó, tá vendo provavelmente? Você vai encontrar lá na gramática o seguinte, a maioria das palavras terminadas em mente tem função de advérbio de modo. Aí o candidato decora isso. Só que, por exemplo, tá vendo provavelmente aí, ó, ele é terminado em mente. E ele é de dúvida, não é de modo. Então o que você faz? Esses advérbios que podem causar uma certa dificuldade, eu sugiro que você coloque-os, né, no seu caderninho ali e anote, olha, esse advérbio aqui é terminado em mente, mas ele não é um advérbio que indica modo, ele é um advérbio que indica tal situação. Tá? Então, para você ir se preparando dessa forma aí. Então, a forma de se preparar para advérbios é essa. Né? Você tem atrás dos advérbios, eu tenho isso no meu material, pode ter certeza disso. Com a maioria dos advérbios, ali você consegue ter uma gama enorme de palavras que tem função de advérbio e que com certeza uma delas aparece na sua prova. Aí, até porque algumas delas, a grande maioria, eu peguei de provas anteriores. Né? E a gente vai perceber que isso é repetido. Vamos para a próxima questão? Conjunção, isso é outra coisa também que cai bastante, olha lá. Como é que eu sei que é uma questão de conjunção? Observando-se a relação de sentido, a palavrinha-chave, sentido, interpretação. Entre as orações, o que é sentido entre as orações? É a conjunção.
A conjunção ela liga as orações e estabelece um sentido, né? Aí tem lá a frase e tem a oração destacada. Porque luz e gás não consumiam. Tá ali, ó. Pode-se afirmar corretamente que a oração destacada, ó, tudo isso daí, ó. Em relação a que a precede, tem noção de. O que é essa noção de? Essa noção é sentido. Então, uma palavra-chave que aparece, além de sentido e significado, é essa tal noção aí. Mas você vê que aparece sentido lá em cima, né? E eu sei que é uma questão de conjunção, por quê? Porque a oração que você vê destacada aí, ó, que tem sublinhado, está em itálico, inclusive, deixei bem destacado para você, ela é iniciada por uma conjunção. Aqui, ó, olha a conjunção porque ela aparece aqui, ó. Então, essa mocinha que está aqui, gente, ela é uma palavra-chave. Ela vai introduzir alguma coisa relacionada a algum sentido. E essa mocinha que está aí, ela recebe esse nome aqui, ó. Ela é uma conjunção. Tá? E como é que eu sei disso? Identificando lá no material de estudo que o porquê tem função de conjunção. Tá? Então, tenta fazer a questão. Vamos fazer a questão e você volta daqui a pouco com a explicação. Vamos lá. Causa, né? Então, porquê tem sentido de causa? Aqui é uma questão que você pode fazer por eliminação, eliminando as outras opções, e também fazer por meio da leitura e também pelo reconhecimento. Só que eu vou te contar uma coisa que o examinador não fez aqui nessa prova, tá? Ele não fez aqui, ó. A conjunção porque, gente, assim como a conjunção pois, que viu? Vou até anotar aqui para vocês, ó. Então você pega aqui não só o porquê, mas assim como a conjunção pois, assim como a conjunção porquanto, que não é muito utilizada, tá? Ó, porquanto, assim como a conjunção que, essas conjunções elas têm uma característica que a gente tem que tomar cuidado, porque elas podem ser sim de causa, conforme você vê aqui, ó, mas elas também assumem um sentido, um significado de explicação. Tá? Só que aqui nas alternativas, ó, não aparece a palavra explicação. E se aparecesse uma alternativa aqui com o sentido de explicação? Aí você teria que saber a regra para saber diferenciar uma questão que, pois, porquê, porquanto, né, uma conjunção, né? Que, pois, porquê, porquanto, de causa para explicativa. Lá no meu material eu explico isso. Eu mostro como é que funciona. Eu coloco lá, inclusive, não só nas aulas online, mas também em PDF. Está lá anotadinho como diferenciar as conjunções que, porquê, pois, porquanto, de causa para explicação. Nesta questão, nesta prova, o examinador foi bonzinho. Ele colocou a conjunção porquê ali e só colocou causa, mas se ele coloca aí explicação, com certeza muita gente ia se enrolar aí. Então a gente tem que tomar cuidado com as conjunções. Como é que eu me preparo então? Então, classificação, sentido das conjunções. Identificar as conjunções e os sentidos dela, diversidade, explicação, causa, condição, concessão, e assim vai. Nós temos lá 5 classificações das coordenadas e 9 das subordinadas. Então é um material vasto que você vai ter aí disponível para você, tá? E que faz parte da prova. Com certeza o examinador vai jogar uma questão de conjunção lá. Vamos para frente? Vamos lá. Ó, questão de crase, gente. Crase, então, é o que mais cai em prova. Tá? Aqui não vou nem contar nada para você por enquanto. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer a questão, já já eu volto com a explicação. E aí, acertou? Letra B de bola? Bom, vamos lá. O que está errado na A? Aquilo que é imprescindível, nós temos aqui. Ó, imprescindível é uma palavra-chave, é um nome, é um adjetivo, que dentro do contexto exige preposição a. Tá? Essa preposição a vai para cá e olha o todos, que é o termo que completou o sentido dela. Só que a palavra todos é um pronome, melhor dizendo, que não admite artigo nenhum, nem os não admite. Então quando você coloca todos ou todas, ele não vai admitir um artigo anteposto. Se não admite, não tem soma. Se não tem soma, a crase aqui está errada. Então é só preposição, então é só isso aqui. Ó. Na letra B, vejam só, olha, eu vou começar pelo verbo. Tem sido uma ameaça constante. Aquilo que é constante, ameaça constante a alguém ou alguma coisa. Então ele exigiu uma preposição a.
Essa preposição a encontrou a palavra oferta, que completou o sentido dela. Essa palavra oferta admite um artigo a anteposto. Aqui tem soma, então a crase está correta. Na letra C, ó, as novas exigências são extensivas. Aquilo que é extensivo a. Só que esse a encontrou qualquer que não admite artigo a anteposto. Então é só preposição. Letra D de dado. A nova realidade obriga-nos. Aquilo que nos obriga a alguma coisa. Só que essa preposição a, ela encontrou o verbo buscar como termo que completa o sentido dela, né? E o verbo não admite artigo anteposto, nenhum artigo, então não tem soma. Então é só preposição. Né? Aí aqui acentua a tendência. A tendência a alguma coisa. Esse termo aqui, tendência, que é um substantivo, ele exigiu uma preposição a. Essa preposição a correu aqui para o complemento nela e verificou o seguinte, que uma é um artigo indefinido. Não existe soma de preposição a com artigo definido que dê crase. Porque a crase são duas vogais iguais, aliás, são duas letras iguais, né? O a preposição mais o a artigo ou as. Então não tem soma. Se não tem soma, então não tem crase nessa aí também. Bom, como é que você se prepara para isso? Regência nominal. Você tem que estudar a parte de regência nominal e regência verbal e principalmente nomes e verbos que exigem preposição a. Aliás, principalmente não. Só os que exigem preposição a. Porque para ter crase precisa ter soma de dois as. E o primeiro a é a preposição. Depois, nós vamos ter 4 situações de crase. Obrigatórias, proibidas, facultativas e casos especiais. Esses casos especiais tem que tomar um certo cuidado porque ele independe de termo regente ou termo regido. São as locuções, né? Por exemplo, às vezes chove pela manhã. Essas vezes tem crase, porque é uma locução adverbial feminina de tempo. Toda locução feminina iniciada por a vai receber um acento de crase. Então cuidado com isso aí também, que isso é bastante questionado em prova. Mas eu tenho tudo isso lá no meu material. Vamos ver uma questão de pontuação? Tá bom. Tenta resolver aí essa questão de pontuação, mesmo que você não saiba a regra. Tenta. Faz a leitura, pausa o vídeo e eu volto já. Pessoal, quer ver? Vamos pegar a letra B. Ó, fique claro que. Vejam que aqui ele pede um complemento. Ó. Fique claro o que. Esse complemento está aqui, ó. Tal correção de rumo. Então, essa tal correção de rumo aqui, ela está do lado desse que pede esse complemento. Essas duas vírgulas têm que sair daqui. E outra coisa, não corresponde. Corresponder é verbo. Ele precisa se ligar ao seu sujeito aqui, que é tal correção de rumo. O que não corresponde é tal correção de rumo. Não se separa o verbo do seu sujeito. Na letra C, a gente tem aqui, ó, há anos. Esse há anos indica tempo, né? Está indicando tempo aí, ó. Ela é uma expressão que ela é acessória. Ela está aqui dentro, ó. E eu posso tirar da frase, ó. Olha lá, o jornal vem mantendo posição. Então, essa expressão que eu posso tirar, ela deveria estar isolada entre vírgulas. E não está, então está faltando uma vírgula aqui. Ó. Além disso, ó, mantendo a posição de quê? Olha como esse D completa aí o sentido de posição. Essa vírgula também está errada. Na letra D de dado, nós temos aqui, ó, o Brasil está abrigando, aí teria que ter uma vírgula aqui, ó, atrás de Estados Unidos e China, e a outra vírgula aqui, a terceira maior população. O Brasil está abrigando. Se ele está abrigando alguma coisa. E esse alguma coisa é o complemento, né, do estar abrigando. Então ele tinha que pular tudo isso aqui, ó, e alcançar o seu complemento. Para isso precisava ter uma vírgula aqui e uma outra aqui como tem. Então essa está errada porque faltou uma vírgula aí também. Na letra E, ó, nós temos aqui, ó, a certeza da punição é. O que é principal fator é a certeza da punição. Então ele está separando aqui, ó, o verbo do seu sujeito. Tá? Então essa vírgula aí também está errada. Como se preparar? Aqui, ó, especialmente o uso das vírgulas. Pontuação não é só vírgula, né? Mas o uso da vírgula e 2 pontos. Eles estão perguntando muito isso ultimamente. Oração na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, não se separa por vírgula. Termos deslocados e intercalados, como a gente viu agora na questão. E a pontuação nas orações. Palavra-chave na pontuação das orações, conjunções. Conjunções coordenadas, subordinadas e pronomes relativos. Tá? Vamos para frente, vamos fazer uma questão de concordância agora. Vamos fazer o mesmo esquema aí.
Pausa o seu vídeo, tenta resolver, mesmo que você não conheça a regra. Vamos tentar, vamos treinar aí pelo menos o plano B, que é a leitura. Aí a gente volta já. Pessoal, é o seguinte, dadas aqui, dadas as proporções, o que foram dadas foram as proporções. Então esse dadas aqui é um adjetivo que tem que concordar com esse substantivo. Então a gente tem aqui a concordância nominal. Depois, foram interditadas. O que foram interditadas? As vias, aqui, Então, as vias da redondeza foram interditadas. Aqui a gente tem o verbo, né? O verbo ser, concordando com vias, né? E também interditadas aqui, que é o adjetivo que está concordando com vias em número e em gênero. Depois nós temos ali, ficando proibido. Ficando proibido às pessoas trafegar pelo local, pois ainda havia, olha o verbo haver aqui, no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir não tem plural, está no singular aí, Havia, porque ainda havia focos de incêndio dispersos. O que havia dispersos é o núcleo focus ali, que é o substantivo. Então, o dispersos, o adjetivo, tem que concordar com focus. Então, como é que você se prepara para esse tipo de questão? Vamos ver aqui. Se preparar para esse tipo de questão, além de provas anteriores, é fazer isso aqui, na concordância nominal, identificar os artigos, adjetivos, pronomes e numerais que concordam com os substantivos a que se referem em número e em gênero. Então, o substantivo que você vê que está em vermelhinho aí é a palavra-chave da concordância nominal. Na concordância verbal, primeiro você identifica se o verbo é pessoal ou impessoal, como por exemplo o caso do verbo haver que apareceu nessa frase. Se ele é impessoal, ele está nessa pontinha de baixo aqui, né? Ele está aqui, Se ele é impessoal, ele está sempre no singular. Se ele é pessoal, ele tem sujeito. Se ele tem sujeito, ele pode ter um núcleo do sujeito que o verbo vai concordar com ele. Tudo isso aí eu conto para vocês lá no meu material. Tá? Aqui é só para você identificar o que você pode estudar e de que maneira você vai estudar isso daí. Vamos fazer uma questão de verbos? Olha o que a VUNESP vem perguntando ultimamente. As expressões verbais empregadas em tempo que exprime a ideia de hipótese. O verbo tem interpretação também. Então veja, não tem frase nenhuma, só tem o verbo. Vê se você consegue identificar onde tem hipótese aí desses verbos, eu volto já. Então, gente, hipótese, incerteza, dúvida, são os verbos empregados dentro de um contexto no futuro do pretérito. Então, o seria e o teria são dois verbos que foram empregados aí no futuro do pretérito. Eles não estão dentro de uma frase, não apresenta a frase, né? Mas eu poderia colocar, né? Então, por exemplo, eu seria aprovado se tivesse estudado mais. Então indica uma hipótese, pode ser que eu seria aprovado ou não, né? Eu seria, você seria aprovado ou aprovada se tivesse se dedicado mais, por exemplo. Então esse futuro do pretérito que indica uma hipótese. Como que você se prepara para isso? Lá nos tempos e modos dos verbos ele vai apresentar, a gramática apresenta tempos e modos verbais e vai apresentar quando o verbo está no pretérito, quando está no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, se está no presente. Se ele está no futuro, o futuro do presente e o futuro do pretérito. E aí embaixo tem os modos, que é indicativo, né, o modo subjuntivo, que indica uma incerteza, por exemplo, e o imperativo. A VUNESP gosta de perguntar mais o subjuntivo e o imperativo, um desses dois aí, que indica ordem. Então, para você se preparar para isso, para esse tipo de questão, você não tem que decorar verbos, não há necessidade disso. Mas como ele apresenta o sentido. Lembra que lá no início do edital eu mostrei para vocês classes de palavras, emprego e sentido que imprimem as relações que estabelecem. Está lá no edital. É isso que o examinador quer saber. Ele não quer saber se aquilo lá é um verbo. Ele não quer saber se isso aqui é um verbo. Ele quer saber se você sabe, se você consegue identificar qual é o sentido desse verbo. Legal? Vamos para a próxima? Colocação pronominal? Bom, legal. Olha lá. Colocação pronominal. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome destacado atende à norma padrão. Pausa o vídeo, tenta resolver a questão, a gente volta já. E aí, pessoal, letra A, né? Antes, deixa eu só chamar a atenção aqui, porque foi digitado a mais aqui, Tem dois em que aqui, tá? Então joga fora um aqui, pronto. Então, vamos lá. Então, assinale a alternativa em que. Apareceram dos dois em que aí. Bom, por que a letra A está correta? A colocação do pronome diz respeito ao posicionamento do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Se ele estiver antes do verbo é próclise, se ele estiver depois é ênclise, e se ele estiver no meio uma mesóclise, certo? A chamada colocação pronominal.
Na letra A, nós temos aqui ó, o pronome ser, ele está pertinho do não. O não aqui é uma palavra atrativa. Um advérbio de negação ou uma palavra negativa. Tanto faz ele sendo classificado como uma palavra negativa ou um advérbio de negação, ambos são atrativos de pronomes. Por que a letra B está errada? Porque o examinador também coloca uma palavra atrativa aqui, ó. Tá vendo que o pronome está, olha lá, depois do verbo. Ele deveria estar aqui, ó, porque o ninguém é um pronome indefinido e todo pronome indefinido ele é atrativo de pronome oblíquo átero. Então o correto nessa frase aí seria ninguém o conhecia. Na letra C nós temos lá o narrador indigna-se. Essa está correta, né? Por que está correta? Porque narrador, que é a palavra que vem antes, ó, que vem antes do verbo, ela não é atrativa, é um substantivo. O substantivo não é atrativo de pronome oblíquo átero. Quando a gente tem uma palavra que não é atrativa, então tanto faz você colocar o pronome antes ou depois do verbo. Então essa primeira ocorrência aqui, ó, ela está correta. Mas nós temos outra, ó, o pronome no, que deveria estar antes do verbo por causa do sempre, que é uma palavra atrativa, né? Então você tem que pegar esse no e jogar para cá. Então sempre nos tratavam, aqui sempre o tratavam no caso, né? Vamos ver aqui como é que fica a frase, ó. Se você coloca, ó, ao ouvir a história do paradeiro, o narrador indigna-se com a forma como sempre o tratavam. E por que esse no aí? Porque os verbos terminados em M ou ON, que são os verbos terminados em som nasal, nós acrescentamos a letra N para se juntar ao pronome o. Quando esse no vai sair daqui, ó, e quando ele vem para cá, por causa do sempre, ele vai perder naturalmente essa letra N. Então o correto aqui é tirar ele daqui e colocar ele aqui. Então vai ficar assim, ó, como sempre o tratavam nas casas. Esse é o correto. Na letra D de dado, o erro está aqui, ó. A frase começa, o período, né? Começa aqui, ó. E aí temos uma vírgula. Aqui, ó, tá vendo? Toda pontuação encerra um período. Então significa dizer que daqui para cá é um período novo. Não se inicia período por pronome oblíquo átero. Então o correto seria recordando-se. Esse pronome vai lá para depois do verbo. E na letra E, o errado aqui, né, o que está incorreto aqui, porque nós temos um quando, que é uma palavra atrativa, e aí ela olha para o verbo e fala para o pronome, ó, manda esse pronome vir para cá, porque eu sou quando, e o quando é uma conjunção subordinativa, e toda conjunção subordinativa é atrativa de pronome, então o erro também está aí nessa opção aí. Tá? Agora, como se preparar? Bom, primeiro, identificar as palavras atrativas, palavras negativas, os advérbios, pronomes relativos, pronomes demonstrativos e indefinidos, e as conjunções subordinativas. Essas que você vê em vermelhinho são as atrativas. Aí depois nós temos casos obrigatórios, né? Casos proibidos e casos facultativos, tanto de próclise, ênclise e mesóclise. Tudo isso eu conto para você lá no meu material. Eu tenho tudo isso separadinho, bonitinho para vocês. Quando a próclise é obrigatória, quando ela é facultativa, quando ela é proibida, quando nós vamos ter uma ênclise proibida, quando a gente vai ter uma ênclise obrigatória e assim por diante. Tá? Isso eu mostro para vocês lá no meu material. Ok? Vamos fazer uma questão de regência agora? Ó, a questão de regência é outro assunto que cai na prova. Tenta resolver aí, a gente volta já. Assinalou a letra C. Olha só, o que acontece aqui? Nós temos a palavra onde. Né? Essa palavra onde, ela, quando apresentada numa frase, eu preciso identificar se eu tenho alguma coisa relacionada a lugar no contexto. Porque o onde, ele é uma expressão que vai se referir a um lugar. Então, no caso aí, o onde, nessa frase, ele exerce a função de pronome relativo e ele retoma justamente aqui, ó, não é o lugar onde se more, né? Então ele volta aqui essa palavra lugar, que é um substantivo, joga dentro desse onde e dá continuidade na oração. Então esse pronome relativo, ele obriga que nós saiamos dele e vamos até o verbo. E aí eu vou reconhecer esse verbo. Ó. Esse verbo aqui é um verbo que exige uma preposição a. Então esta preposição a, né, o que ela vai ter que fazer? Aliás, o verbo morar é um verbo que exige preposição em. Né? Falei besteira aqui, não é? O que exige preposição a é o que está na resposta aqui, tá?
apaga o que eu falei aí. O verbo morar, aqui ó, o verbo morar, ele exige uma preposição em. Quem mora, mora em. O verbo ir que exige uma preposição a. E o que acontece? Essa preposição em, ela vai ficar aqui dentro, tá? Ó, ela fica dentro desse onde porque indica lugar. Por isso que ela não aparece aqui, ó. Agora, quando o examinador pede para você trocar esse verbo por outro verbo, como por exemplo, ó, o verbo ir, aqui, ó, esse verbo ir, ele sim exige uma preposição a. Então essa preposição a, ela tem que estar junto desse pronome aqui, ó. Então aquele macetezinho que ensinaram pra gente, aquela velha história, né? Usa-se o aonde quando o verbo indicar movimento e usa-se o onde quando ele não indicar movimento. Não gosto muito dessa dica não, por quê? Porque isso não é totalmente verdade. Por exemplo, se o examinador usar aqui, ó, eu vou citar um exemplo para vocês para provar que isso não é uma regra, tá? Esse negócio de o aonde indica movimento, o onde não indica movimento, tal, isso funciona até a página 2, tá? Depois não funciona mais. Por exemplo, ó, nesta frase aqui, ó, onde você veio? Ó, estou fazendo um questionamento aqui, ó. Você percebeu que está errado, né? Agora, olha só, esse verbo vir, o que ele exige? Ele exige uma preposição de, né? De onde você veio. E esse verbo indica movimento. Ele indica movimento e não é aonde, é de onde, né? Aliás, pode ser de onde ou pode ser donde, um dos dois, tá? Mas esse de aqui, ó, é legal que você saiba que ele saiu do verbo, pra você não ficar decorando esse negócio de movimento, tá? Porque o que pode acontecer também é o seguinte, quer ver? Olha só, vamos imaginar que o examinador pega essa frase aqui, ó, esquece a questão, e peça para você trocar esse onde pelo que, né? Aí você troca, tá? O onde fica ok, você trocar pelo que, não tem problema. Ó, não é o lugar que se mora, só que o verbo morar fala assim, cadê a minha preposição em, que estava dentro do onde, cadê? Aí eu tenho que colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Tá lá em que. Então eu troquei o onde pelo que, mas a preposição do verbo veio comigo aqui, ó, né? Veio com esse que. No caso do onde, a preposição já está dentro dele, a preposição em. E no caso do aonde, essa preposição a ela existe por causa deste verbo aqui, ó. Então vamos consertar as outras aqui, porque dá para fazer isso, tá? Aqui dá, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Dá para a gente consertar as outras aqui, ó. Então, por exemplo, onde se esteja, quem está em algum lugar. Então, esse A vai embora, né? Aonde se viva, quem vive, vive em algum lugar. Então, esse A também vai embora, né? Ó, em que se vá, não. Né? Porque quem vai, vai A. Então, aqui seria a que se vá, né? E, ó, em que se venha, também não. Porque quem vem, vem de. Então, essa seria aqui, ó, de que se venha. Tá? Aí a gente conserta todas. E essa preposição a, que aparece aqui na letra C, ela está aqui, ó, esse a, não porque o verbo indicou o movimento. Ela está aqui porque o verbo exigiu essa preposição. Tanto que nós poderíamos trocar essa preposição a pela preposição, ó, para. Por quê? Porque o verbo ir admite. Quem vai, vai a ou para algum lugar. Então, eu acho legal você saber a regra, para não ficar nesses macetes, aí de repente o examinador vai lá, faz uma perguntinha de regra, eu já vi gente errar por conta disso, tá bom? Bom, acho que deu para treinar, né? Como é que você faz para se preparar? Regência nominal, regência verbal, principalmente os verbos e nomes, bom, todos os nomes vão exigir preposição, né? A regência nominal, todos eles têm preposição. No caso do verbo, não, o verbo nem todos exigem preposição. Então, peguem os verbos que exigem lá as preposições para você começar a se familiarizar. A regência com pronome relativo, que, qual, quais, o onde, como você viu aqui, e a regência com esses pronomes aí, ó. Os verbos exigir complemento com ou sem preposição, vai depender disso para você utilizar o a, os e as, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, o li, o lis, que é o que mais cai nas provas da VUNESP, esses pronomes. Tudo isso aí a gente tem no nosso material. Fechou? Então, vão adquirir o curso.
Você vai ter tudo isso aí completo, ó. Português, matemática, informática, conhecimentos, legislações, apostila em PDF de todas as matérias, mais as aulas online, todas as regras aqui das quais você precisa para fazer todas essas questões que estão aqui no edital. Eu trago para vocês lá no meu material, e não só no meu caso, mas nas outras matérias também. Então basta só você clicar no link aí embaixo, ele vai te direcionar para você adquirir o curso. Dá uma olhadinha lá, faz um teste, você vai ver que você vai gostar. Vai ver que o material é riquíssimo, a gente traz lá uma série de coisas. É um material que demorou muito para ficar pronto, não é um material que caiu do céu, que foi da noite para o dia. Demorou bastante, nós trabalhamos muito nesse material para entregar aquilo para o nosso candidato, porque nós queremos realmente que você faça a prova e que você identifique tudo na prova que estava aqui nas nossas aulas, para você dizer, pô, realmente valeu a pena eu fazer aquele curso, valeu a pena eu ter me dedicado àqueles momentos, porque deu certo e eu fui aprovado. Tudo bem, fechou? Clica no link aí abaixo, adquire o curso, a gente vai se ver lá nas nossas aulas online. Por enquanto agradeço a sua atenção, muito obrigado, espero tê-los ajudado aqui. Então não só aquele que quer prestar esse concurso, mas também aquele que quer conhecer um pouquinho a VUNESP. Eu acho que esse vídeo ajudou um pouquinho vocês. Grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.